Muito bom dia, seja todo mundo bem-vindo, bem-vinda a mais uma live de investidor digital. Oi, desculpa, doce, tanta live. E aqui a gente conversa sobre como investir em apartamentos e fazerem com que eles se paguem sozinhos. Não é mágica. Nós, como investidores, microinvestidores, temos que aprender a mexer com aquelas variáveis que fazem que um apartamento, o aluguel de um apartamento seja maior que a parcela do financiamento. E aí, Vanessa, tudo bom? Qual que é o tema de hoje? Eu sou Vanessa Medeiros e o tema de hoje é por onde começar a investir em apartamentos e fazer com que eles se paguem sozinhos de forma financeiramente responsável. Faltou esse detalhe aqui que é muito importante. E para quem está caindo de paraquedas, nós vamos falar sobre esse assunto hoje aqui, então, hoje. E para quem está caindo de paraquedas aqui, não sabe muito bem o que está acontecendo, o que esse chileno maluco fala, o que essa menina aí com sotaque do interior está falando, é o seguinte: nós somos uma comunidade de investidores, nós conseguimos negociar com as incorporadoras por volume. Quando isso acontece, nós temos condições de angariar uma oferta irresistível, que tem bônus, garantias e condições especiais somente para quem faz parte da nossa linda comunidade, que inclusive é gratuita. Você, para participar, basta estar dentro de um dos nossos grupos do WhatsApp, tá? Quem está no Instagram tem o link na bio, e quem está aqui no YouTube, no final da aula, aqui a gente vai disponibilizar o link para você. E me fala aí se o áudio está bom, se está dando para ouvir direitinho. A gente já vai começar aqui, então, o nosso assunto de hoje, que está quentíssimo, Inácio. É isso aí, meus queridos. É porque não basta com saber investir. Além disso, tem que aprender a conquistar o fato que o apartamento se pague sozinho. Agora, grandes sonhos começam pelo primeiro passo. Grandes viagens começam pelo primeiro passo. E hoje vamos falar sobre por onde começar. Aonde que está o princípio, o início, os primeiros passos. Aonde que eu boto minha energia primeiro, tá? É óbvio que tem que botar energia em um monte de lugares, mas aonde que eu boto primeiro? Esse que é o assunto de hoje. E uma coisa importantíssima, esta é uma aula de aquecimento para o nosso workshop. Nós fazemos um workshop sempre que encontramos uma oportunidade de investimento real, que tem aí as condições perfeitas de temperatura e pressão para que você consiga fazer com que ele se pague sozinho, tá? Ou seja, fazer com que o aluguel do imóvel pague as parcelas do financiamento. Nosso workshop começa segunda-feira, aula número 1, e depois nós temos a aula número 1 na segunda, a aula número 2 na quarta e a aula número 3 na sexta-feira. Portanto, marque na tua agenda, anota que essa será uma semana, um divisor de águas na tua vida, onde você vai passar a ver o que ninguém vê, o que a maioria das pessoas estão cegas, elas não estão enxergando o mundo por essa ótica, e isso caiu de presente no teu colo. A gente não vende curso online, tudo que você precisa saber vai ser entregue realmente de forma gratuita, ok? É isso aí. Então, o tema de hoje é por onde começar a investir em apartamentos e conquistar e fazerem com que eles se paguem sozinhos. A primeira coisa que a gente tem que entender é que tem que separar, a promessa é dupla, tá? Uma coisa é conseguir investir e uma outra é fazer com que um apartamento se pague sozinho. Entendendo porque um apartamento se paga sozinho quando o aluguel é maior do que o financiamento. Combinado? É isso aí. Portanto, qual seria o jeito intuitivo de investir em apartamentos? Deixa eu botar aqui. O jeito intuitivo. Não sei se eu escrevi certo ou errado, Vanessa. Ou... você me ajudou já. Ah, é? Não, me ajuda vou aí. editar agora. Obrigado. Qual seria o jeito intuitivo? O jeito tradicional de investir? Bom, do momento que eu fico simplesmente curioso para começar a pensar, quizás, talvez, algum dia começar a investir em apartamentos. Eu fico só curioso. Obrigado. Eu vejo exatamente igual, mas tudo bem. Alguma coisa eu escrevi errado, nem sei o que. Depois você me fala.
Gente, daí você, o que que a gente faz? A gente faz o seguinte, a gente para de olhar para baixo, cabeça para baixo, e tu começa a olhar para cima. Nossa, ali tem um prédio. Olha ali, tem um decorado, dá para visitar. Ali tá alugando. Oh, aí tá vendendo. Aqui também. E aí tu começa a parar de olhar para baixo e começar a olhar para cima. Seguinte passo, você visita decorados. Nas visitas dos decorados, você descobre que para comprar um apartamento, você precisa pagar uma entrada. E aí o primeiro obstáculo que você encontra e você, portanto, decide resolver esse obstáculo. O obstáculo da entrada. E você começa a fazer poupança, poupança, poupança. Porque a menina, o menino, todo charmoso, todo corretor que está ali de plantão, todo bem arrumadinho, cheiroso, cheirosa, fala para você que você tem que dar uma entrada. Você precisa de 10%, 15%, no máximo você paga aí parcelado em 4 vezes, e aí tem um obstáculo grande. Aí você decide começar a fazer poupança, porque a maioria de vocês não tem poupança, e de fato eu não acostumo ter poupança, e vou te falar mais. Você, para conseguir investir em vários ciclos de investimento, construir um portfólio de investimento imobiliário, você precisa aprender a fazer isso sem poupança. Mas como é a primeira vez que você está ali, você não entende muito bem como que é a história, todo mundo fala que tem que ter poupança para investir, portanto você faz poupança, pô. Você começa a salvar dinheiro, e é difícil, porque poupança é opcional. Pagamento mensual é obrigatório, mas poupança é opcional. E aí você tenta resolver o primeiro obstáculo. O segundo obstáculo que você tem que enfrentar e resolver é o financiamento. O financiamento é quando você tem que conseguir uma entidade financeira, um banco nesse caso, que financia os 70% ou 80% do valor do apartamento que você ainda não paga. Você conseguiu fazer uma poupança de 10%, 20%, 30%, mas tem uns 70%, 80% que você ainda não pagou. Aí você consegue um financiamento e agora você tem que alugar um apartamento. Nossa, quando você entrega das chaves, você percebe que você precisa alugar esse apartamento. E agora? Agora estamos com um problema grave, porque aí você percebe que o aluguel é menor do que a parcela do financiamento que você preparou. Então, portanto, voltando na pergunta inicial, por onde começar a investir em apartamentos e fazer com que você pague sozinhos é totalmente contra-intuitivo. O primeiro passo para você começar a investir em apartamentos e fazer com que você pague sozinhos de forma financeiramente responsável, que foi o sobrenome que a Vanessa colocou, é começar pelo aluguel. E quando falo aluguel, é muito mais amplo e profundo do que simplesmente achar um inquilino que pague bem e que cuide da sua propriedade. Para entender melhor essa parada toda, e por que eu estou falando que o aluguel é o primeiro passo, como assim o primeiro passo, o aluguel, Inácio? Se eu nem tenho apartamento, nem tenho poupança, como assim o aluguel? Pois é, precisamos entender isso aqui, Vanessa, me explica. O que representa o aluguel de um apartamento nos nossos empreendimentos ou nos nossos negócios e nossos investimentos imobiliários? Primeiro é entender que nós não estamos investindo em apartamentos. Nós estamos construindo um negócio que gere renda, um negócio que gere lucro. Então, se a gente está falando aqui sobre um negócio, o aluguel, ele é a nossa entrada do negócio que a gente está construindo. Essa é a entrada, é a coisa mais importante do nosso negócio. E tem uma coisa além ainda, que vem antes disso tudo. Por que é que eu estou fazendo essa parada? Você tem claro por que é que você está topando estudar esse negócio e querer investir em apartamentos? Eu tenho muito claro, porque a minha aposentadoria não vai ficar na mão do governo nenhum, tá?
Não vai ficar na mão do governo, não vai ficar na mão dos meus filhos, não vai ficar na mão dos meus sobrinhos, nem da minha irmã, caso eu não tenha filho. Vai ficar por minha responsabilidade. Não dá. Esse negócio é um negócio seríssimo e eu quero me aposentar, quem sabe, enquanto eu ainda não tenho a cabeça branca inteira de cabelos brancos. Eu quero, quem sabe, ter saúde para aproveitar a minha vida, minha vida, é isso aí. Então, assim, a partir do momento que você tem um porquê claro, você enfrenta qualquer como. Se eu tenho claro por quê, qual que é a minha causa, qual que é o meu motivo. Então, beleza, eu sei por que eu estou fazendo essa parada. Então, eu tenho que ter claro que eu não estou investindo em apartamentos, eu estou construindo um negócio. Se eu estou construindo um negócio, tem que ser lucrativo. Tem que dar lucro. E eu estou falando do aluguel do meu negócio, do meu aluguel, que vai pagar as parcelas do financiamento para mim. Se eu deixar o ingresso, se eu deixar para prestar atenção nesse negócio, a hora que eu receber a chave na mão da bagaça, ferrou. Eu corro um sério risco de lá na frente, em vez de ter feito um financiamento, ter arrumado um problema para minha cabeça. De eu ter que pagar o financiamento, porque o financiamento, porque o parcela do financiamento é menor, é maior do que o aluguel. É por aí. Então, a primeira coisa, o primeiro passo que você vai fazer é entender. Opa, como que é? Tem alta demanda de aluguel lá na frente? Nessa região, nesse apartamento que eu estou pensando em investir? Hoje? Tem demanda de aluguel hoje nessa região? E o que vai acontecer daqui 36 meses quando você receber as chaves, caso esteja na planta, no caso esteja bem no início da construção? Como que vai estar a demanda de aluguel? Vai ter aumentado? Vai estar igual? Vai ter diminuído? E esse aluguel? Ele é maior ou menor do que a parcela do meu financiamento? Então, são esses detalhinhos que vão fazer com que você consiga dar o primeiro passo. Calma aí, que não é só isso daí não, tá? Não é só assim, beleza, então valeu, Vanessa, valeu, obrigada aí, até a próxima live. Não, tem uns detalhezinhos ainda aí, né, Nath? Sabe por que eu sou apaixonado pelo Brasil? Tem um jeito de ser muito engraçado. Porque esse jeito que você acabou de falar, valeu, meu, não sei o quê. Nossa, eu vejo toda hora na rua, no restaurante, vejo com amigos. É real, isso aí que você acabou de fazer é muito real, acontece mesmo. Foi um parênteses, tá? Nada a ver com o conteúdo, com o papo aqui. Eu simplesmente queria adicionar aqui para vocês, meus queridos, minhas queridas, é o seguinte, se o aluguel representa o ingresso, a renda do meu negócio imobiliário, e esse aqui é um negócio, mentalidade de investidor, mentalidade de negócio, mentalidade empreendedora, beleza, entendi. Então a pergunta seguinte é, quais são aquelas variáveis que fazem que meus ingressos do meu negócio imobiliário seja constante, sem pausas, 6 meses sem aluguel. Porra, isso não é bom. Tá? Tem que ser ingresso constante. E detalhe, além de constante, eu idealmente quero que seja crescente. Então, não basta com que tenha uma alta demanda de aluguel para ter um ingresso constante e alto. Além disso, quero que esse ingresso seja crescente, que aumente. Como você falou, vamos analisar qual que é o valor do aluguel hoje e qual que é o valor do aluguel amanhã. Como vai se comportar no futuro. E isso, tu falou que era no caso da planta, beleza, mas quando tu compra entrega imediata, também tem que fazer esse cálculo. É a mesma coisa. Porque entrega imediata na planta ou em obra, você tem que... O aluguel representa seu ingresso, portanto, analisar o comportamento do aluguel, o seu ingresso, é muito importante. Ele tem que ser estável e crescente, assim, para cima. Você queria falar alguma coisa? É que ontem, assim, a gente fala todos os dias a mesma coisa, mas veio uma dúvida de uma pessoa
que é bom já colocar todo mundo na mesma página. Vou fazer um parênteses aqui, né, no meio desse comentário do Inácio, que é sobre, tá, mas como é que o apartamento se paga sozinho se eu tenho que pagar a entrada? Você é um investimento e você faz com que ele se pague sozinho. Por quê? Você investe em 20%, pagando parceladinho a entrada. Parceladinho, porque somos uma comunidade, a gente consegue negociar várias parcelas para a parcela ficar pequenininha, tá? E esses 80% que você vai fazer o financiamento, esses 80%, quem vai pagar é o ativo imobiliário, no caso o aluguel do seu imóvel, tá? Só para você, e às vezes você não precisa ter uma poupança para começar a investir, por quê? A gente consegue negociar as parcelas sem aquele ato que as incorporadoras normalmente pedem, porque nós trabalhamos diretamente com a incorporadora, nós não temos um corretor, um vendedor mediano, então não tem que pagar comissão para esse vendedor. Por isso que a gente consegue fazer com que não precise do ato. Você precisa, para começar a investir, se você conseguir pagar uma parcela entre 2.000 e pouquinho a 3.000 reais, você já tem quase tudo que precisa para começar a investir em apartamento. Por que quase tudo? Porque o restante está no workshop. Você precisa ver, enxergar e ter certeza que é uma oportunidade. Não é só investir porque as pessoas estão falando que é bom, mesmo porque a gente está falando. Você tem que entender o que é que está por trás de um bom investimento. Eu fechei meu parênteses, Inácio. Sim, a gente vai responder perguntas, comentários da comunidade, tanto no Instagram como no Facebook, no YouTube, depois que a gente passar pela pauta, tá? Deixa a gente plantear o nosso ponto de vista, que eu assumo que é isso que vocês querem, nosso ponto de vista, nossas opiniões, e dessa é essa live, né? Um papo relaxado, a gente meio que preparou uma pauta, mas a minha cabeça vai para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, vocês fazem perguntas, e disso é constituído esses lives. Se o conteúdo, presta atenção, se o conteúdo você já está começando a perceber que está repetitivo, é porque você está conseguindo se preparar para o investimento imobiliário. Você já consegue enxergar coisas que quando você chegou não era tão evidente, não era tão óbvio, não. Agora é lógico, agora é repetitivo, mas quando começou não era tanto assim, não. Então, quem acabou de chegar precisa escutar novamente as coisas. E outra, como foi que você se transformou no profissional que você é? Você leu um livro, leu um vídeo, você foi a uma aula e já virou o profissional que você é? Eu acredito que não, né? Eu acredito que você teve que estudar uma, outra vez. E quando parou de estudar, você teve que praticar. E você praticou tanto, você teve tanto trabalho para praticar que você chegou uma hora que simplesmente conseguiu fazer certo. E quando conseguiu fazer a primeira vez certo, você continua fazendo até você não conseguir fazer errado. E não é assim que nossos filhos aprendem a caminhar? Não é assim que nossos filhos aprendem a escrever? Não é assim que nossos filhos aprendem a andar de bicicleta? Pois é assim que você vai conseguir descobrir como investir em apartamentos de forma financeiramente responsável. Você tem que repetir. É assim que funciona o cérebro humano. Do contrário, você vai ser influenciado, facilmente influenciado por um vendedor, vai estar um decorado da vida e pronto. E por que a gente não vende, por último, por que a gente não vende curso aqui? A gente entrega todo o conteúdo porque precisamos que você consiga enxergar as oportunidades do mesmo jeito que nós enxergamos as nossas oportunidades. Essa é a sacada. A sacada é investimento em comunidade, você consegue enxergar do mesmo jeito que nós, analisar do mesmo jeito que nós, não precisa vender nada. Daí não tem vendedor, você vai direto no incorporador e compra. É claro, quando você comprar, aí eu vou ganhar minha comissão. Só que por que a incorporadora vai querer dar desconto para você e ainda me dar uma comissão? Primeiro, eu só vou conseguir ganhar minha comissão se você conseguir investir realmente. Senão, eu não vou ganhar nada. A mim, isso me parece super justo. E segundo, a incorporadora vai poupar um monte de trabalho em decorados, um monte de aumento de velocidade por causa que você talvez nem mora perto da cidade que você vai investir, você mora em qualquer cantinho do Brasil. Essa é a sacada. Por isso que brokers digitais, tem que ser digital o assunto. Se não fosse digital, a gente fica grudado
parado, com teto, eu só consigo vender na cidade. Por exemplo, eu moro em Três Coroas. Se eu fosse corretor aqui em Três Coroas, eu só poderia vender os empreendimentos de Três Coroas para pessoas que moram em Três Coroas. E eu falo que isso era verdade. Hoje em dia a gente mora no mundo digital, meu. Digital. Ou seja, eu só posso comprar roupas e presentes e brinquedos daqui da minha cidade. Eu só posso comprar roupa, só posso comprar carro que está por aqui. Eu só posso comprar... Gente, a gente mudou o mundo. Essa roupa foi fabricada, sei lá onde, na China. Esse relógio foi fabricado, sei lá, na Holanda, na China também. E isso não impede eu comprar. Eu faço dois cliques aqui e consigo comprar qualquer coisa de qualquer lugar do mundo, chega na porta da minha casa. Mesma coisa com comida. Mesma coisa com estudo. Não preciso viajar nos Estados Unidos para ficar mentoreado pelos melhores do mundo. Investimento imobiliário é a mesma coisa. Só que, detalhe, cada um no seu ritmo. Vamos respeitar o ritmo de cada um. Por isso que aqui é opcional. Nós vamos fazer o máximo esforço para entregar o conteúdo. Você vai ter que fazer os seus 50% de vir aqui e expressar suas opiniões, perguntas e comentários. Então, a gente voltando no conteúdo, estávamos falando que o passo número 1 é o aluguel. E também falamos que para garantir o aluguel estável e crescente no tempo, temos que descobrir aquelas variáveis que fazem que o aluguel seja estável e crescente no tempo. Bora discutir sobre isso, Vanessa? E logo vamos para perguntas. Estável e crescente no tempo. Bora falar sobre isso. Tem banner. Quando o aluguel aumenta e quando é que o aluguel diminui? É porque faz muito sentido. Acho que todo mundo saca e que, beleza, tenho que primeiro saber se o negócio meu vai ser lucrativo, né? Se ele vai pagar parcela de financiamento. Agora é óbvio. Mas até pouco tempo você estava procurando na entrada. Faz pouco tempo você está procurando financiamento. Agora é óbvio. Né? Agora. Não era óbvio, mas beleza. Agora tá óbvio para todo mundo. Beleza. E aí? Agora você deve estar pensando assim, beleza, mas como é que é? Como é que eu sei quando é que o aluguel vai aumentar, quando é que o aluguel vai diminuir, para eu ter certeza se aquele local ali vai ser um bom negócio para mim, inclusive depois que eu pegar as chaves e pôr a bagaça para alugar lá. Então, aqui tem um ponto crucial, um fundamento. A gente tem as aulas aqui é para você aprender a separar fundamento de detalhinho. Tem os detalhinhos e tem o fundamento. Quando você sabe diferenciar as duas coisas, você vai reconhecer fundamento e detalhinho do mundo do investimento imobiliário em qualquer local que você olhe. Boa. Fundamento. Vamos falar de um fundamento aqui, localização. Ou seja, a localização tem algumas características que você consegue perceber depois que você enxerga o que não é tão óbvio assim. Aqui, vamos apurar o nosso olhar para a gente enxergar o que não é tão óbvio assim. Algo que não é tão óbvio tem a ver com o movimento demográfico. Hoje, eu chego no local para investir, o que eu vou olhar? Em volta desse empreendimento. Tem para onde crescer? A cidade está crescendo para que lado? É para esse lado da onde eu estou comprando ou é para o outro lado? Será que aqui vai crescer ainda? O que vai acontecer com esse local? Então, movimento demográfico é um dos fundamentos que é facinho de você bater o olho e reconhecer se o empreendimento vai ser interessante para você a longo prazo, médio, curto e longo prazo ou não, tá? Mas, basicamente, os fundamentos para você entender quando é que o aluguel aumenta ou diminui, ele tem a ver com a localização. Um outro ponto que vai trazer para você clareza sobre se é um bom negócio ou não, se vai aumentar o aluguel naquela região ou vai diminuir, é o que é que vai acontecer de obras públicas, por exemplo, em volta do seu empreendimento. Boa. Normalmente, estradas, hospitais, construção de hospital, pontes, pavimentação de estrada. Pavimentação. Aeroporto. O aeroporto pequeno ficou maior. Uma nova terminal,
um aeroporto que era nacional virar aeroporto internacional, etc. Esse tipo de situações. Novas pontes aéreas, por exemplo, tem uma nova ponta aérea. Vai ser possível agora sair de Viracopos para Peru e Peru via praticamente qualquer lugar no mundo. Vai ser possível sair de Viracopos para Miami direto. Vai ser possível sair de Viracopos para o Chile, do Chile para a Austrália. Então, isso faz que um aeroporto que antes era pequenininho se transforme em um hub de conexão mundial, porque todas as pessoas que vêm dos Estados Unidos via Peru, os chilenos que vêm via Peru, via Lima, estou falando, vão fazer conexão no aeroporto Viracopos. E, portanto, todo o que ficar em torno a Viracopos vai crescer, vai aumentar, vai ter aluguel por temporada, vai ter crescimento demográfico de pessoas querendo trabalhar ali no aeroporto, etc, etc, etc. Não acredita? Então, vai lá e visita Congonhas. Você vai ver que a cidade comeu Congonhas. Ou será que Congonhas influenciou para que a cidade crescesse nesse sentido? Não acredita? Vai lá e olha Guarulhos. Mesma coisa. A cidade engoliu, ou no contrário. Decidiram, vamos botar o aeroporto bem longe, Guarulhos. E a cidade começou a crescer, 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 até um ponto que se uniu. Parece que fosse a mesma cidade, mas na real é separado. O que você acredita vai acontecer com Viracopos? A mesma coisa. Para mim é muito óbvio. Para onde que você acha? Quais são as cidades que você acha que vão crescer mais e mais rápido? Além do normal, estou falando. Agora, Inácio, essa é a parte que eu mais gosto. Essas informações não tá dando sopa facilmente por aí. Não é todo mundo que sabe qual é a obra pública que vai acontecer. Não é todo mundo que sabe o que é que vai acontecer com aquele aeroporto daqui 1 ou 2 anos. Essas informações, elas ficam guardadas, parece que as 7 chaves, assim, não é um negócio facinho de, tô sabendo aqui o que vai acontecer. E só que tem um detalhe. Nós somos por nós sermos uma comunidade, esse é o trabalho nosso aqui na Brokers Digitais. A gente está o tempo inteiro olhando o que é que vai acontecer em volta desses empreendimentos. E quando a gente descobre o que é que vai acontecer em volta desse empreendimento, bingo, bum, a gente sabe qual que é o comportamento do aluguel daquela região nos próximos 2, 3, 5, 10 anos. Último pensamento, Vanessa, e a gente passa para o próximo ponto. Assim, normalmente, quando você visita decorados, o vendedor, o corretor vai te falar, ou inclusive nós também, quando visitamos incorporadoras e falamos com os donos das incorporadoras e tentamos entender por que ele decidiu investir nesse terreno ali, por que ele acha que esse investimento é bom e o que está acontecendo em torno desse empreendimento, a resposta geralmente sempre é a mesma. Nossa, porque está perto do metrô, perto, ou seja, está tudo resolvido. Isso é o que faz que seja o melhor ou a melhor localização. E de fato é. Porque isso garante que tem alta demanda de aluguel. Parabéns. Só que eu falei que não era suficiente com alta demanda de aluguel. Além de alta, tem que ser crescente. Ou seja, hoje é bom, amanhã vai ser melhor ainda. Então, portanto, é insuficiente que eu te fale que, sei lá, Jundiaí é bom negócio porque na cidade é muito boa para morar. Nossa, Jundiaí é muito bom porque está perto de Guarulhos, está perto de Viracopos, não sei o quê. Mas Jundiaí já está caro. Então, a seguinte pergunta é, onde que eu posso investir? Que acontece mesmo fenômeno que Jundiaí, por exemplo, estou dando exemplos aqui, tá, gente? Esse fenômeno acontece não só ali, acontece em outras cidades também. Ali em São Paulo é muito evidente, é muito óbvio. Jundiaí cresceu de uma forma impressionante. Quem investiu ali, há 15 anos atrás, em Jundiaí, ganhou um monte de grana. Mas onde que está acontecendo isso hoje em dia, por exemplo? Daí tu olha as cidades no alrededor, tem várias cidades, entre elas, por exemplo, Indaiatuba. Indaiatuba é uma cidade que está crescendo muito, só que, cuidado, além de crescer muito, está muito bem planejada pela prefeitura. Então, é uma combinação de fatores que a Vanessa estava falando, que fazem que o aluguel aumente
o aluguel diminua. Uma zona e terceiro ponto, e último, com isso prometo que passo para o próximo ponto, você tem que investir em apartamentos que sejam alinhados com as necessidades do inquilino. Por exemplo, não adianta você comprar um kitnet na Alphaville, São Paulo. Ali não tem demanda de inquilinos querendo alugar kitnets, estúdios. Em Alphaville. Ali tem casas de vários milhões, portanto, aí você tem famílias, pessoas com mais dinheiro, querem viver em casas maiores. Aonde que é bom negócio kitnet, então? Kitnet é bom negócio perto de hospitais, perto de faculdade, perto de setores mais estudantis. Onde que é necessário pelos inquilinos, apartamentos pequenos, provisórios. Onde que eu vou dormir e bora estudar. Voltar a dormir de novo, bora estudar de novo. Então, não adianta querer construir um apartamento de 6 quartos, 7 suítes, mega luxuoso, com terminações de luxo, mármore, ouro, em setores estudantis. Então, não intenta. Aqui um grande erro é botar os gostos pessoais, porque você tem uma família grande, intenta comprar um apartamento de 4, 5, 6 quartos, com umas terraças gigantescas, churrasqueira na sacada, em setores que são estudantis. Setores que são para, sei lá, pessoas, aluguel mais barato. E no contrário também, não adianta botar kitnet, como eu falei, não, então tem que quadrar. No, vulgarmente falando, seria, não faça elefantes brancos. Coisas que só você gosta. Outro exemplo, e último. Eu moro em Três Coroas. E aqui eu queria construir uma casa. Aconteceu, orcei um terreno aqui a 5 quadras. E, Vanessa, esqueci de te mostrar o terreno que eu queria comprar. Um terreno aqui a 3 quarteirões aqui. Linda vista, 1.000 metros quadrados. Liguei para o arquiteto, fizemos um anteprojeto e eu queria 3 andares. Um andar para cozinha, piscina, comedor, todo integrado, lindo. Segundo andar, quartos. Terceiro andar, meu escritório. O orçamento médio era 3 milhões, talvez 4 milhões de reais. Nossa, Inácio, você tem grana, hein? Olha, nem tanto, mas era isso que eu queria. Só que, detalhe, eu desisti do projeto. E não desisti por falta de dinheiro. Desisti porque se eu fazia um elefante branco, eu era o único na cidade que conseguia morar ali. Não que eu sou o mais rico da cidade, não, mas se eu quisesse alugar essa casa depois, não tinha como. Se eu quisesse vender essa casa depois, não tinha como vender por 4 milhões. Nunca. Agora, em 25 quilômetros, acho que são 20 quilômetros daqui, tem uma cidade chamada Gramado. Ali sim você acha condomínios com casas de 3, 4 milhões. Eu literalmente tentei convencer minha mulher a gente morar lá. Vamos testar, vamos alugar uma casa lá. Não foi possível. Ela nasceu aqui, ela quer morar aqui, ela quer educar nosso filho aqui, e vou te falar mais. Eu pago para minha filha de 15 anos 750 mil pesos, que são 4.800 reais, para o colégio dela. Minha mulher não quer. Ela quer aqui, escola pública. Falei, o quê? Escola pública. E ela não tipo assim, não tem conversa. E ela não tem escola privada por aqui, tá? Só em Canela ou Taquara, que está a 45 minutos. Então, portanto, como eu não quero que ela, eu ofereci para ela ir, vamos morar Taquara, vamos morar Canela. Não quer. Eu estou falando isso para vocês entenderem
que os investimentos imobiliários têm que ser alinhados, têm que ser coerentes. Essa é a palavra correta. Tem que ter uma coerência entre o investimento e as necessidades de quem quer alugar ou comprar, no caso. Eu espero ter me expressado bem. Às vezes, meu idioma, meu sotaque atrapalha um pouquinho, mas é mais ou menos isso. Tem bastante dúvida do pessoal Bora aqui no responder YouTube. dúvida ou você quer avançar? Bora. Vamos responder a dúvida da galera aqui. Tá, bora lá. Tem a galera falando boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Jussara Maciel, ela pergunta: Nácio, vocês ganham a comissão? Como seria? A gente ganha a comissão, a única coisa que a gente negocia para que essa comissão não seja, vocês não tenham que dar o ato, junto com a primeira parcela, ter aquele ato que normalmente ele 20 mil, 15 mil, dependendo do valor aí, dependendo da incorporadora, eles pedem esse dinheiro, né, junto com a primeira parcela. Então, a gente negocia para que a gente facilite, para que mais pessoas consigam investir. Às vezes é necessário alguns reforços, mas depende muito de cada projeto, enfim, esse que a gente vai apresentar para vocês logo depois do nosso workshop da semana que vem, que começa segunda-feira, ainda não está 100% definido, a gente está numa negociação com eles lá, como é que vai ser. Mas, normalmente, a gente recebe a nossa comissão depois, tá? Mais para frente. Sim, várias aclarações ali. Jussara, falei certo o teu nome? Jussara ou Vanessa? Jussara. Sim. Tá. A gente não é corretor e mas a gente também não é obra de beneficência. A gente não vende curso. Então, como que a gente ganha dinheiro? Nós cobramos sim uma comissão da incorporadora. Se e só se você consegue investir. E só ganhamos nossa comissão no momento que você consiga realmente fazer o investimento financeiramente responsável, ou seja, você consiga chegar até o final. Do contrário, eu sou obrigado a mexer as variáveis para recolocar esse apartamento. Mexer as variáveis, tipo, a gente só consegue ganhar a comissão quando você consegue fazer ele se alugar. Lá na frente, quando você pega as chaves e tal. É a parte que a gente consegue receber a comissão nossa. E quando tu diz, não seria a mesma coisa que uma comissão do corretor? Sim, de fato é a mesma coisa que a comissão do corretor. A diferença é que o corretor precisa do dinheiro hoje. Já, já. Nós não. E segundo, tem jeitos e jeitos de conseguir essa comissão. Por exemplo, se você não tem dinheiro, vamos baixar as barreiras de entrada para você conseguir ter a chance de entrar. Se você tem dinheiro, vamos dar descontos, conseguir negociar descontos para que seu dinheiro da poupança renda mais. De forma individual, não seria possível. Mas uma coisa compensa com a outra, quando é feito no mesmo lançamento, junto. Daí o fluxo de caixa da incorporadora melhora e as duas pontes ganham e nós ganhamos também. Todo mundo ganha. Entendeu? E por isso que a gente consegue, é por isso que a gente consegue baixar as barreiras de entrada por um lado e conseguir negociar por outro, por causa que é feito. Por isso que é importante que seja 24, 48 horas. Não adianta abrir o carrinho e me liga algum dia, me liga se tiver interesse, algum dia me liga. Não funciona assim. Tem que ser rápido, no mesmo momento do tempo, pum, entrou, acabou, sim ou não, deu ou não deu. Isso aí. E aí, por isso que ela pergunta, então, como conseguir os descontos para a comunidade se vocês precisam receber a comissão? É isso, como o Inácio falou, a gente só não recebe comissão no ato, entendeu? A gente recebe a comissão, acaba recebendo das pessoas que ganham desconto por ter colocado a dinheiro da poupança no investimento, a gente negocia alguns descontos para eles, e aí a gente recebe essa antecipação, ela é antecipada para a gente com forma de comissão, e também quando você consegue alugar lá na frente, que é a hora que a gente recebe o restante da comissão nossa. Isso. Deixa eu explicar como é que a gente consegue negociar os melhores descontos possíveis. Primeiro, que coisas a incorporadora poupa ou ganha? Poupa ou ganha? Salva ou ganha? Bom, ela com nós já não precisa mais um decorado. Habilitar o decorado é custoso, alguém tem que pagar por isso.
Já não precisa mais. Ali tem um dinheirinho. Segundo, quem faz investimento em marketing somos nós, não a incorporadora. Um corretor fica sentado, plantou, chegar os leads. Nós não. Nós corremos atrás de vocês. Bom, nós não, Vanessa. E somos bons nisso. Terceiro, volume. Quarto, velocidade. E quinto, volume e velocidade do Brasil todo. Eu não fico grudado só na cidade. Isso chama muito a atenção da incorporadora. Finalmente, mas não menos importante, isso aqui ainda não acontece no Brasil, mas vai acontecer. No Chile, nós negociamos o prédio tudo. Vamos com a incorporadora e me diz, oi, que projeto você tem funcionando hoje e para o futuro? E a gente negocia o prédio tudo. Tá, me interessa esse. Me dá o prédio completo. Que a gente vende. Em X tempo. Se a gente não vender, a gente compra. E daí, opa, vamos conversar. Como nós temos força de venda, não temos problema em arriscar com isso. E assim que funcionamos no Chile. Esse mesmo jeito de negociar vai acontecer no Brasil também. Ainda não, porque estamos só começando. Mas, eventualmente, no final do ano ou talvez no próximo, esse tipo de negociações vai ser possível. E aí sim que se conseguimos controlar a oferta. Aí sim que a gente pega o prédio, reestrutura ele, fazemos um markup menor e todo mundo ganha. Nós ganhamos, vocês ganham e a incorporadora ganha. Porque já vendeu o prédio já. Entendeu? É um pouquinho complexo de explicar, porque preciso de uma conversação mais individualizada, mas essa é a história, não tem muito mistério. Por aí vai. Ok? Aí o José Carlos Barbosa Moura fala assim: essas colocações não parecem ser muito óbvias para pensar em um investimento para uma grande valorização. Até porque, como a Vanessa acabou de dizer, não se sabe o que vai acontecer. Eu não lembro em que contexto que estava essa frase aqui. Não se sabe, eu vou ler de novo. Ó, as colocações não parecem ser muito óbvias para pensar em um investimento para uma grande valorização. Até porque, como a Vanessa acabou de dizer, não se sabe o que vai acontecer. Na realidade, sim, a gente... Olha, eu concordo com o comentário, Se eu entendi certo, eu concordo com o comentário. Basicamente, o resumo da ópera desse comentário ali é que para conseguir você ter uma valorização do empreendimento extraordinária, você precisa parar de investir no óbvio. Você precisa parar de investir onde que já aconteceram as coisas e começar a investir onde que vão acontecer as coisas. E esse vão acontecer as coisas não é tão óbvio assim, não. Tá? Por exemplo, saber que aqui vai ter uma estrada nova, uma pista nova. Estrada, se fala pista? Como que é o nome? Estrada? Uma estrada que vai ser pavimentada, vira uma pista. Isso. Então, hoje não tem nada, mas já está aprovado pela prefeitura o mapa. E aí tu consegue ver que aqui vai uma estrada. Então, portanto, para ir para o centro da cidade, tem que dar uma volta gigantesca. E agora que vai ter uma estrada nova, vai conectar mais rápido. Esse tipo de coisa não é óbvia, mas uma vez que você consiga enxergar, é muito evidente que vai se valorizar esse setor ali. Daí ele coloca assim na frente, o José Carlos. Por outro lado, as mudanças de governo nem sempre dão segurança de que um prefeito irá continuar o desenvolvimento que está previsto no governo presente. Lá em Indaiatuba, que foi o exemplo que o Inácio deu, é uma cidade que vem sendo... Está passando de um governo para o outro e eles estão todo ano, mesmo que tenha troca de governo ali, os prefeitos estão investindo muito na infraestrutura para receber indústrias. Então, isso fez com que a cidade, em 10, 15 anos, se tornasse uma das cidades que mais tem indústrias internacionais, e por isso ela atrai muitas famílias por causa do trabalho, né, mão de obra nas empresas.
E assim, José Carlos, investir, a Opa, gente tá ouvindo? Cortou? Eu falo assim, por mais que a gente não tenha 100% de certeza, tá me ouvindo, Inácio? peraí. Eu tô vendo você falando como robô. Tá. Alô, E alô? agora? Um, dois. Som, 1, 2, 3, som. Se sou Melhorou? eu ou você. No Fala aí, Instagram, estou pessoal. vendo Vocês estão você. O pessoal tá me ouvindo bem? Fala aí no No YouTube. Instagram, estou te ouvindo bem. No YouTube, meio que parei de te olhar. Tu poderia sair e voltar a entrar? Ou será que Sim? sou eu aqui? Nos ajuda a saber. Pessoal que tá ouvindo aí, se puder falar no YouTube, se tá ouvindo bem minha voz, daí é a internet do Inácio. Não consigo te entender nada. Ou seja, eu consigo te entender porque estou te ouvindo no Instagram. Ah, lá, o pessoal Normal. falou que tá normal, tá Ah, ouvindo. então tá. Sou eu então. Bora, vamos continuar. Tá. José Carlos, é o seguinte, nós estudamos todas as variáveis que a gente acredita que influenciam no resultado. Como o Inácio falou, eu não investir onde já está consolidado, onde já é caro, onde as coisas já aconteceram, e investir no lugar que é menos óbvio. Por exemplo, você investir num lugar onde vão acontecer coisas e ali vai se valorizar, e você pega carona nessa onda. É como se o seu dinheiro pegasse carona nessa valorização que vai acontecer, porque você conseguiu enxergar isso previamente. Isso, isso são direcionamentos, tá? Não é uma ciência exata, mas a gente vê o comportamento dos imóveis que se valorizam são comportamentos são imóveis que estão localizados nessas regiões que tem esse pico de valorização por conta de uma ponte que foi construída, por conta de um hospital que foi construído perto, ou por conta daquela linha de metrô, daquela pavimentação que ligou aquele bairro ao centro em 5 minutos. Ou seja, são indicativos que vão fazer com que você tenha uma decisão de investimento muito mais assertiva do que se você for investir sem saber nada disso. Por exemplo, quando você normalmente, o jeito intuitivo de investir é você ir lá no apartamento pronto, no meio do centro da cidade, onde tudo está acontecendo. E onde normalmente os corretores falam que é ok, né? Eu entro em contato com muitos corretores para entender onde é que estão essas oportunidades para trazer aqui para a galera da nossa comunidade. E quando eu entro em contato com eles, é muito normal, é natural eles venderem como se eu fosse morar. O mercado brasileiro ele é muito voltado para moradia. Então eles começam a me vender que é bom morar, que é bom aquele apartamento, porque tem uma vista bonita, porque tem um acabamento muito bom, porque tem pia de granito, tem isso, tem aquilo. Só que os elementos que eu sei que vai fazer com que aquele empreendimento seja um bom negócio para mim, eles normalmente eles não jogam na mesa. Mas não porque eles estão condicionados a vender para moradia, que é um mercado muito grande, muito maior do que para investimento, para investidores. Boa tarde, Léo. Então, quando você começa a perceber isso, você já sai daquele estado de ir investimento inocente. Ah, tem um dinheiro aqui, vou atravessar a rua, que nem o Inácio lá no começo, né, Inácio? Vou atravessar a rua e vou investir naquele apartamento ali, porque ele é bom, tá no meio da praça, aqui, pertinho do centro, perto dos bancos, perto de tudo. Pera lá, ali já é que ele deu sorte, mas onde já está caro, o aluguel já está caro, eu compro caro e eu alugo caro, então assim, o meu negócio ele fica limitado. Mas aonde eu invisto barato e consigo alugar caro, ali eu tenho mais chance de ganhar dinheiro. É ali que o meu negócio começa a funcionar. Então, são direcionamentos que a gente dá. Não é uma ciência exata, mas é um direcionamento que historicamente funciona. A gente olha todos os empreendimentos que a gente encontra que tem valorização, ele tem esse comportamento. Ali era bom de se morar e aconteceu coisas que valorizou. O metro quadrado ficou muito mais caro depois que construiu aquela ponte, ou que depois que veio aquela estação de metrô ali. E basicamente a gente está compartilhando com vocês esses elementos para dar direcionamento, para que vocês comecem a enxergar o não óbvio.
Aí o José Carlos colocou mais alguma coisa, vamos ver se ele entendeu, calma aí. O José Carlos falou assim, que ele mora em São Paulo. Um exemplo de que governos não dão seguimento é a linha amarelo no NZ. Na zona de São Paulo, o metro Na tem um zona de São projeto de Paulo. expansão, 14 anos, não desenvolve. Efetivamente. Mas eu vou te dar outro exemplo. Camboriú. Camboriú é uma cidade que se desenvolveu muito, porque exatamente a prefeitura desenvolveu a cidade, autorizou a construção de prédio em altura, fez a expansão da praia. Ou seja, concordo com você. Você não pode confiar em todo mundo, tem que estudar muito bem quando que dá certo e quando que não. E, por certo, não é um fator que afeta o empreendimento, é múltiplos fatores. Tem os empreendimentos que eu mais gosto são aqueles que, independentemente da prefeitura, o fenômeno de desenvolvimento urbanístico vai acontecer de qualquer jeito. Tipo assim, não tem jeito. Por exemplo, Gramado foi desenvolvido muito bom graças à prefeitura, que fez um muito bom trabalho. Mas, por exemplo, a cidade de Jundiaí, Indaiatuba, são cidades que vão crescer independentemente do que o governo falasse ou não falasse, ou fizesse ou não fizesse. O que vai fazer que uma cidade cresça mais rápido do que outra vai fazer definitivamente o governo do turno, sem lugar a dúvidas. Mas vai crescer de qualquer jeito. Não tem como não crescer. O que está acontecendo entre São Paulo e Viracopos, por exemplo, esse setor ali, não tem como não crescer. Eu quero ou não quero, a prefeitura quer ou não quer, e vai crescer de qualquer jeito. Pode até controlar que indústrias vão e que indústrias não vão, mas as pessoas vão ir morar lá de qualquer jeito. Gente, estamos nos desviando um pouquinho do assunto, mas fico muito agradecido que vocês estão animados com o assunto. Aqui, Joane Rodrigues nos diz, por certo, aqui, Jussara, nos disse muito obrigado pela resposta. Não, eu que agradeço pela pergunta, bem pelo contrário. E fala, Leonardo, tudo bom? É isso aí. A Joane Rodrigues. Rodrigues pergunta assim, fala assim, que ela mora em Florianópolis e algumas regiões duplicam investimento em poucos anos. Muitas É cidades de exatamente o Santa que eu estava Catarina falando. acontece isso. Isso tem. Por exemplo, eu acabei de falar de Balneário Camboriú. Balneário Camboriú, há 15 anos atrás, não era o que é hoje. A cidade se transformou completamente. A pergunta é, será que ainda dá tempo de investir ali? Olha, se você tiver R$ 1 milhão para investir, 50 para cima, até que dá. O problema é que a minoria de nós conseguimos isso. Agora, tem outros balneários em Santa Catarina que tem empreendimentos de 350 mil, 400 mil, que é mais fácil, que mais pessoas conseguem investir. Então, a gente está nesse nicho, tá? Nesse intervalo. E aí... Não sei se terminou. Arnaldo, tudo bom, Arnaldo Carvalho? O Inácio respira, eu entro com o negócio no meio. Não, tá tudo bem. Tem perguntas aqui no Instagram, Vanessa? Tem uma. O Arnaldo Carvalho pergunta: quais projetos de estrutura estão previstos? Arnaldo, a segunda-feira começa o nosso workshop. Participa lá, são 3 aulas gratuitas. E no final a gente vai apresentar uma oportunidade de investimento numa região. Vamos ensinar vocês a como investir, mesmo sendo à distância, para não, sem ter dor de cabeça com equilíbrio e administração, que isso seja um negócio mesmo e não algo que vai tomar o tempo seus, tá? Aí a Enilda Maria fala assim que aqui em Canela, no Rio Grande do Sul, os imóveis todos ficam à venda nas imobiliárias. É isso aí. Concordo com você. Canela está crescendo muito, muito mais que Gramado, inclusive. E lá em Canela tem preços bem atrativos. O problema das praias de Santa Catarina, Canela, Gramado, essas cidades são meio complicadinhas pelo fato que o que dá retorno nessas cidades é aluguel curto. Aluguel curto é aluguel por temporada, por noites, por semanas, por 4, 5 meses para aqueles nômadas digitais. Então, você precisa resolver
o problema do aluguel, que era o assunto de hoje, por onde começar? Começar pelo aluguel. Quando você aluga por noite, você cobra mais caro, só que tem mais desocupação. E um equilíbrio muito mais difícil de administrar. A administração do apartamento é muito mais complexa. Não basta com botar um inquilino e acabou. Você tem que estar toda hora procurando inquilinos novos, hóspedes, e toda hora vai ter que ficar preparando o apartamento. E, além disso, corre risco que a administração do prédio proíba mais o aluguel por temporada ou por noite. Então, se você vai empreender ou vai investir nessas cidades com um sentido vacacional, você investe num prédio que foi construído, desenhado para isso. Tá? Esse tipo de empreendimento existe. E se assegura de ter uma administração hoteleira, centralizada, que foi criada, construída para isso. É um jeito de investimento muito atrativo, a gente está de olho nisso também, só que achamos melhor começar por investimentos mais sencillos, mais simples. Como o Arnaldo aqui Carvalho nos fala, investimento imobiliário, de fato, é um investimento de mediano a longo prazo. Que tan mediano, que tan longo? Eu, Inácio Corrales, investo hoje, principalmente investimento na planta, até 2 e 3 anos na entrega, de aí eu fico com um apartamento mais 3 a 5 anos, ou seja, no total, uns 6 a 8 anos. Da última vez que eu fiz uma empresa, como que eu aprendi isso aqui? Eu estava com um apartamento de investimento e já tinha 12 anos. Ele praticamente triplicou o valor dele em 12 anos. E logo disse, nossa, ou seja, que em 5 anos ele vai aumentar no mínimo 50%. Só que ele não aumentou 50%, ele aumentou 1% em 4 anos. Aí eu descobri que o comportamento de valorização não é linear, nem crescente no tempo. Ele cresce muito no início, que é geralmente o período de obra, logo continua crescendo, só que cada vez menos, até que se estabiliza. E a estabilização vem dada pela consolidação do setor ou bairro. E último, detalhe, gente, não é uma cidade toda que é emergente, é um bairro, não é uma região toda, não é toda a região de Santa Catarina. Balneário Camboriú, não é todo Balneário Camboriú, é certos setores de Balneário Camboriú. Em Indaiatuba, cuidado, Indaiatuba toda, bom, casualmente Indaiatuba está crescendo muito, mas é fácil de encontrar bairro, mas esse bairro perto do centro, será que é a mesma coisa que aquele que está mais afastado? Qual que será melhor? Tá bom? Gente, são mais perguntas, Vanessa, ou acabaram as perguntas? Só o pessoal perguntou assim, aqui, qual que é a faixa etária de apartamentos que a gente vai trazer? A gente trabalha com médio padrão, tá? Que é onde a gente acredita que tem mais demanda, né? Mais demanda de... que a Joene pergunta, qual é a faixa de investimento que estão previstas? Então, padrão, médio padrão, que seria entre 280 até 500 mil, pode ter de 600 e pouco, mas a gente prefere esse miolinho porque a gente acredita que esse intervalo tem mais pessoas querendo alugar esse tipo de apartamento, tem mais demanda. E aí o Gelson Silva pergunta se nós daremos alguma assistência ou assessoria na hora de alugar esses apartamentos também, ou só na hora da compra. Então vocês... Ótimo, adorei que você perguntou isso. Inclusive, eu até não sei, Inácio, se eu posso adiantar o que a gente normalmente faz com o pessoal da incorporadora. Não. Então, assista lá, mas tem um bônus que a gente... Enfim, depois eu falo o que é. Lá no workshop a gente explica, mas a gente dá, sim, uma assessoria. Não fica Deus dará, você vai ser instruído para que você consiga fazer a parada acontecer, que é você ter o seu apartamento alugado sem dor de cabeça com aluguel, sem dor de cabeça com administração. Tem um jeito muito interessante que, da mesma forma que a gente consegue fazer parcerias com incorporadoras, nós fazemos parcerias também com administradoras, tá? Então, Gelson, assista lá o nosso workshop gratuito, as 3 aulas, e você vai ficar por dentro de cada detalhe, tá? Então, respondendo, não é só na hora da compra, é também na parte de você conseguir fazer ele se alugar. Administração, exatamente. É isso, pessoal. Gente, vamos abrir mais uma caixinha de respostas lá no Instagram, como todo dia, já virou costume.
Então, portanto, se não conseguimos responder sua pergunta ou ficou incompleta e você quer mais assistência, mais respostas, não ficou claro, ou você não concorda comigo ou com a Vanessa, não tem problema, insista sobre o assunto, que é justamente esse papo de bate e volta que enriquece essa comunidade. Enriquece vocês, enriquece nós, enriquece todo mundo. Com isso falado, nos vemos. Vai, Nós nos vemos vai. amanhã e coloca suas dúvidas lá. Seja um perguntador voraz como o José Carlos. Eu adorei as perguntas do José Carlos aqui. José, você é sempre muito bem-vindo. Pergunta tudo, rasga o véu, não fica com nenhuma dúvida. Vai lá no Instagram, deixa a pergunta lá. Até, como agora a gente está em carnaval, se tem alguém que mandou mensagem no WhatsApp, põe no Instagram, que é até mais fácil da gente já responder, que eu estou com o Instagram logado aqui, já vou responder vocês. E eu vi que alguém que mandou mensagem no WhatsApp, eu vou dar uma caçada, que aqui a gente tem, tipo, uns 15 celulares, e aí eu vou ter que achar a sua mensagem em um dos 15, porque o pessoal aqui tá de carnaval, aqui no escritório tá vazio, ó. Ó, o pessoal, aqui é o escritório nosso. Boa, Vanessa. E aí só tem a minha irmã também foi embora, ela é editora aqui na empresa, e ela acabou de ir embora. E, enfim, eu tô só eu aqui e o Inácio online respondendo vocês, tá bom? Isso, aí mandei o link do Instagram. Quem está no Instagram não precisa o link do Instagram, porque já está no Instagram. Portanto, é isso. Gente, forte abraço. A gente se vê amanhã às 12h12 para bater mais um papo sobre investimentos imobiliários e fazer. Tá aguardando você no WhatsApp. Tá. É o José. Ótimo. Valeu, José. Vou dar uma caçada aqui para ver onde é que está a sua mensagem lá no WhatsApp, tá bom? Abraço. Até, Tchau, um abraço, tchau. Inácio. Até amanhã. Tchau, tchau. Valeu, pessoal do Instagram. Tchau, bom carnaval para vocês. Uhul.